Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem, hoje discutindo a erradicação do analfabetismo em Campinas. Para isso eu recebo a diretora executiva da FUMEC, que é a Darcy da Silva, o vereador Antônio Flores, ele que é presidente da Comissão Permanente de Educação da Casa, e o vereador professor Alberto. A gente já está caminhando para o final dessa discussão. Vereador Antônio Flores, a Darcy falou no último bloco desse selo de erradicação, sim, dado para aquela comunidade e sociedade que ajudou. É importante reconhecer, né, a participação da sociedade, é uma forma de incentivar que novas pessoas participem, né, claro, da discussão. Eu queria até ressaltar, claro que o selo é muito importante, que motivaria, né, é um elemento motivador, mas a grande importância que eu vejo nesse projeto lançado, né, pela Secretaria de Educação, pelo governo Jonas Donizete, duas coisas, Darcy, muito importantes. As duas principais que eu vejo, primeiro, o não limite de vagas, né? Ou seja, está-se aberto para quantos tiverem, quantos procurarem. Segundo ponto, é a descentralização, a busca, né, dos estudantes. Tá? E até não se descentralizou mais, por quê? Porque justamente a parceria com a Assembleia de Deus e com outras igrejas, automaticamente você está em toda a cidade. Então, esses dois pontos, Rafa, acho que é muito importante, além do selo, né? E eu iria um pouco mais além. Tudo isso que está se fazendo, o professor Alberto tocou no bloco anterior, de pessoas com necessidade de trabalhar na década de 70, 80, né, eu vivi um pouco isso, professor Darcy, creio que também, professor Alberto é um pouco mais jovem, né? Mas era muito comum os filhos precisarem trabalhar para ajudar os pais. Agora, de 20, 30 anos para cá, não é muito comum. Então, por isso não é aceitável esse nível de analfabetismo, né, dos últimos 30 anos para cá, porque as pessoas têm mais ferramentas, estão mais disponíveis para poder, e aí a gente tem que parabenizar realmente a FUMEC, o governo Jonas Donizete, de estar oferecendo essas oportunidades, e já começou lá atrás, né, tentar erradicar desde a creche. Hoje é inconcebível que pessoas nessa idade, já com 9º ano, ainda seja analfabeto funcional. Pessoas analfabeto total. Mas o governo começou com 14 mil, só tocando no assunto creche, né? Mas com 14 mil alunos fora da creche nos últimos anos. Hoje nós estamos perto de 6 mil alunos fora de creche. E nós queremos, o governo Jonas Donizete quer, até o final deste governo, praticamente zerar. Então, isso seria uma sequência do trabalho que está fazendo. Se você praticamente erradica, elimina praticamente o pessoal de creche. Você dá essas aulas de complemento, que praticamente onde é que você tem aula complementar, além da rede particular. Então, a prefeitura entra, através da CEPROCAMP, dando esse tipo de coisa também. E depois dando continuidade também no ensino superior. E a creche até facilita a mãe poder estudar, né, vereador? Exato. O professor Alberto tocou num ponto, a evangelização dentro da igreja. Mas se a gente começar lá na creche, que é no primeiro estágio, quando se chegar, Darcy, nos dias de hoje, nos últimos 20, 30 anos para cá, é inconcebível, o professor Alberto tocou bem nesse tema, é inconcebível que tenha analfabetos. Então, se a gente fizer esse conjunto de coisas, aproveitar a oportunidade, né, da descentralização, da não limitação do número de vagas, nós podemos sim erradicar o analfabetismo na cidade. Agora, o vereador professor Alberto falou, num outro bloco também, que parece que a escola hoje não está tão atraente quanto deveria. Por isso que os adolescentes têm se dispersado, e a gente fala de um analfabetismo funcional ainda para adolescentes de 15 anos. Como o senhor acha que a Câmara pode se envolver, a Comissão de Educação, para a gente repensar o modelo de educação e evitar que novos adolescentes ou novos jovens partam para esse índice de analfabetismo funcional, vereador? Ora, o professor tocou num ponto. Claro que essa desmotivação, ela tem sido de norte a sul do país, né? Do país como um todo. Claro que não se admite no estado mais desenvolvido da nação, que é o estado de São Paulo, esse tipo de coisa. E tudo que nós pudermos fazer, e nesse ponto a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o prefeito Jonas Donizete, a Secretaria de Educação, os vereadores, podem se ajudar muito. Com coisas pontuais, como eu disse, eu e o vereador Peterson Prado lutamos muito tempo para que houvesse o passe universitário, o passe para aluno de cursinho. Graças a Deus o prefeito Jonas Donizete acatou e implantou. Isso é uma forma também de incentivar, porque o aluno terminou o 2º grau, mas ele ainda continua estudante.
Então, para que ele possa ir para a universidade, além de uma questão de mobilidade, também ele tem um incentivo a mais para poder estudar. Faculdade Federal, Campinas é uma cidade progressista, mas não tem universidade federal. Então, eu quero nesses 2 anos, nesse biênio aqui, juntamente com a nossa comissão, lutar para que definitivamente implante a Universidade Federal aqui na cidade. Coisas desse tipo, Rafaela, que a gente pode, né, na somatória do todo, né, motivar, incentivar, para que todos venham estudar e não fiquem desmotivados. Vereador, professor Alberto, a gente está falando de um projeto hoje de erradicação do analfabetismo que já deu certo. Né? Acho que a Darcy explicou e ficou mais que comprovado. Se a gente for comparar novamente, para quem começou a nos assistir agora, no ano passado o EJA tinha na classe de alunos de adultos, jovens e adultos, 140 alunos. No ano de... Agora já se pretende atender 776, né, Darcy, de 2013 para 2014. Já se saltou um número gigante. A gente está falando de um projeto que já deu certo. Mas como que a gente pode, daqui para frente, convencer mais pessoas a sair de casa e ir para uma sala de EJA? Bom, parceria, nós precisamos de parceiros, né? A FUMEC, ela tem dado toda a estrutura. Agora nós esperamos que empresas, igrejas, instituições e a sociedade civil organizada compreenda isso, também vista essa camisa. Esse é um apelo que muitos setores têm trabalhado e tem dado muito certo. A luta de Campinas pela educação, né, um projeto que também vem dando uma consciência enorme para a cidade, vem despertando na cidade um pensamento positivo em relação à educação. Lamentavelmente, todas as pesquisas que se fizeram nos últimos anos, a educação nunca foi prioridade, devido a outras tantas necessidades como saúde, segurança, e nós precisamos fazer esse trabalho contínuo da importância da educação. E nós precisamos de parceiros, nós precisamos que as empresas, as pessoas que estão nos assistindo, que conheça algum vizinho, conheça alguém, vai lá, convida, mostra que a atual administração, e nesse sentido eu parabenizo a atual administração, porque realmente se empenhou e está dando condições materiais para a pessoa vencer esse desafio. Então, o que nós precisamos para conseguirmos antes das datas pré-estabelecidas? Que todo mundo, eu, você que está nos acompanhando, empresas, igrejas, qualquer outra instituição que tenha esse espaço, pode ser no condomínio. A Darcy aqui deu um exemplo do padre, né, que compreendeu que tinha uma clientela ali escondidinha, né, ele conseguiu perceber. Então, todos façam essa leitura em torno de si e ajude. Liga para a FUMEC, olha, eu tenho condições de organizar 10 pessoas, 15 pessoas, e assim nós vamos conseguir. Esse é um trabalho que tem que ser todos, não dá para achar que essa é a responsabilidade do governo. Não, não é isso. O governo, eu parabenizo o governo por ter tomado essa iniciativa e está procurando, né, essa clientela, procurando as pessoas. Eu parabenizo a secretária da Educação, que com toda a complexidade que é a educação, né, já a educação comum, ainda regular, com toda a complexidade e as necessidades. O vereador Flores fala da questão da criança. Hoje, o nosso olhar para a creche é a educação, não é assistência social, é educação, creche. Então, com todos esses desafios, a secretária da Educação, no pleno domingo, né, Darcy, foi lá falar com mais de 1000 líderes, mostrando. Então, isso é uma coisa inédita, fantástica. Nós temos que reconhecer esse trabalho, reconhecer o trabalho da diretora Darcy, que também tem como uma vocação para essa área, a Marinalva, né, que é a coordenadora, e tantos outros professores e diretores que têm se empenhado de coração. Você vê o entusiasmo da equipe que eles montaram. Isso é outra coisa que eu admiro, reconheço, parabenizo a administração em ter criado. A primeira-dama, entusiasmada com esse projeto. E as coisas funcionam quando as lideranças colocam o coração nos projetos. E eu vi o prefeito Jonas colocando o coração no projeto, a primeira-dama colocando o coração no projeto, a secretária da Educação, a Solange, mesmo
passando um período difícil de ordem pessoal pela enfermidade, mas ela ali mandando a sua equipe, a Darcy, Marinaldo e toda a equipe. Agora nós precisamos de você. Você que está nos assistindo, vem dar a mão para a gente que nós vamos acabar com o analfabetismo na cidade de Campinas. E essa vitória é nossa, não é da administração apenas, é da cidade de Campinas. Lembrando, né, Darcy, que quem está nos assistindo e pensar na possibilidade de ajudar o projeto de erradicação do analfabetismo não precisa de nada, nem de material, nem de uniforme, nem de nada. Basta abrir um espaço, ligar para a FUMEC e falar, ó, Darcy, socorre a gente tem tantos alunos. É esse tipo de contribuição que a gente espera para colocar o mais rápido possível essas salas novas ativas, né, em Campinas. Exatamente. Eu queria antes destacar uma coisa, antes de responder teu questionamento. A secretária assumiu em 2013, junto com o prefeito, o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa. Esse pacto, onde mais de 5.000 cidades desse país assumiram, é a obrigação da secretaria de trabalhar para que todos os alunos até 8 anos consigam ser alfabetizados. E Campinas assinou esse pacto. Então, nós não deveremos, ao longo dos próximos anos, produzir analfabetos absolutos, porque todos eles serão alfabetizados até 8 anos, né, que é o endereçamento desse pacto. Agora, se nós tivermos, como você disse, a adesão das empresas, das famílias, da sociedade, dos clubes de serviço, das igrejas, de todo mundo desta cidade, nós com certeza, a FUMEC estará pronta para abrir quantas salas forem necessárias. Os nossos professores dobram turnos para que nós possamos dar conta de fazer a erradicação de Campinas. E a nossa luta para que nós consigamos avançar muito neste ano de 2015, avançar muito no ano de 2016, para que nós possamos começar 2017 junto com Curitiba, em primeiro lugar com menor indicador. Mas não depende só de nós, depende de toda a sociedade campineira para que nós possamos avançar. E é muito simples, é só acessar portal da Prefeitura, www.campinas.sp.gov.br, tem o link da FUMEC e nós temos lá todas as salas nas 5 regiões. E aquilo que não é possível, porque não está próximo da sua casa, nós abriremos. Tendo 15 alunos, nós abriremos quantas salas forem necessárias nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. Obrigada, Darcy, pela presença. Obrigada, vereador Antônio Flores, vereador professor Alberto. Esse foi o programa Questão de Ordem. A gente discutiu a erradicação do analfabetismo em Campinas. Você continua, nós estamos ao vivo, você continua com a nossa programação. Lembrando que às 5h30 da tarde o jornal Câmara em Notícia entra no ar. Nos destaques de hoje você vai conhecer novidades a respeito do trabalho da creche Menino Jesus de Praga. Também vai acompanhar os projetos novos que foram protocolados na Câmara e aqueles que foram votados ao longo dessa semana e ainda serão votados. Você ainda confere na sequência a 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas, também ao vivo, que hoje analisa e vota 8 projetos, entre eles o do ex-presidente Campos Filho, que proíbe a forração, jogar os panfletos na véspera das eleições no chão da cidade. E você também acompanha o projeto do vereador Carmo Luiz, que cria um trabalho de ecoterapia para pessoas com deficiência no Serviço Público de Saúde de Campinas. Tudo isso ao vivo, nós agradecemos a sua companhia. Lembramos que tudo que acontece aqui na TV Câmara, você ainda acompanha pelo nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Campinas, e ainda curta a nossa página no Facebook, que lá você fica sabendo de tudo que vai acontecer por aqui. Continue com a nossa programação, então. Uma boa noite para você.